O filme O Nome da Rosa é um filme que se passa em 1327. Ele conta a história de William de Baskerville, o monge franciscano, e Adson von Melk, que seria um noviço aprendiz de William. Ambos estão viajando e chegam a um remoto mosteiro no norte da Itália. William de Baskerville pretende participar de uma conclave para decidir se a igreja deve doar parte de suas riquezas. Mas a atenção é desviada por vários assassinatos que acontecem no mosteiro. O filme retrata a ciência como um caminho que leva à verdade e ao saber. A investigação de William e Addison é baseada em evidências, na lógica e no pensamento racional, bem ao modo do método científico de René Descartes, o pai do racionalismo. No filme, a gente acompanha várias coisas que não se ocunham apenas aos assassinatos, apenas aquela história de mistério, o suspense de tudo, de a solução daquelas mortes, quem é o grande culpado, mas sim nos apresenta um teor histórico, um teor filosófico, cravando assim o fim da Idade Média, quando mostra uma destruição dessa visão divina daquilo que estava acontecendo. William, ele tenta ver as coisas de uma forma mais lógica, mais humana, mais racional do que aquelas pessoas ali que estão julgando já as próprias mortes que acontecem, os assassinatos, como uma obra, alguma coisa assim do divino, acreditando que seja alguma coisa do demônio, alguma coisa assim. Então essa crença absurda, esse fanatismo absurdo, ele vai se desconstruindo com o passar, né, da Idade Média para um tempo moderno, que o filme se passaria no fim ali do século XIV. E então já vai se desconstruindo essa visão totalmente divina para explicar o mundo, explicar tudo. O filme, ele também retrata como seria a visão do povo, como o povo é tratado em diante dessa classe que seria o clero, que seria muito maltratado, o povo que era cobrado, eles eram cobrados ali, tudo que eles tinham como se fosse uma compra, uma troca pelo o lugar do céu, eles davam tudo que eles tinham ali, as plantações, os animais, eles davam para a igreja para poder, como se fosse comprar a vaga deles no céu. O filme retrata isso, retrata esse abuso de autoridade, essa crueldade que faz com o povo, e o povo também, eles passam fome, eles têm um conhecimento muito raso sobre tudo, e o filme ele faz uma analogia sobre o conhecimento e como seria perigoso o conhecimento para uma liberdade, para dar uma liberdade para o povo conhecer coisas que eles não poderiam ter acesso ali. E nem algumas pessoas da própria do próprio mosteiro tinham acesso a esse conhecimento que seriam os livros guardados na biblioteca. Que esse é um enredo em geral do filme. O filme também retrata a única personagem feminina, ela meio que ali oferece o seu corpo em troca de alimento, de comida para os religiosos. Então mostra como que a visão da mulher, a figura da mulher nessa época, como que era a figura do povo nessa época, da pobreza absurda e como que a mulher era tratada. E nisso a gente também temos a um inquisitor que ele vem da Santa Inquisição e ele contrapõe o ponto do William de Baskerville, que consegue, William vê as coisas de uma forma mais lógica, e esse inquisitor ele consegue, que seriam no caso o Bernardo G, ele vê os acontecimentos como uma forma mais divina. Então ele julga ali a situação e põe a culpa na mulher, dizendo que ela era uma bruxa, que pelos sinais não poderiam negar que ela era uma bruxa, e todos os acontecimentos de mortes, os assassinatos estavam acontecendo por causa da mulher e acusando ela de bruxa. E aí, a partir disso, ela é condenada
a fogueira junto com outros dois religiosos. E o filme ele tem várias contrapartes, mas essa é uma das maiores, que é sobre o divino e sobre o racional, sobre como o abuso da igreja sobre as pessoas e o povo era muito grande. E ao decorrer da história a gente vai entendendo muito mais sobre o mistério, a gente vai se aprofundando e até o William conseguir desvendar o mistério com seu noviço Addison, que eles descobrem uma biblioteca que tinham vários livros secretos, vários livros que seriam proibidos, e vários desses assassinatos aconteciam por causa das pessoas que liam um livro em grego que seria de Aristóteles, onde ele retrata muitas coisas sobre uma visão mais racional, mais lógica, não alcunhando tudo ao divino. Isso faz parte também da nossa realidade, onde vários livros do Aristóteles na antiguidade foram mudados ou alterados por causa que só existia um original e não existiam cópias, então às vezes eles podiam fazer uma alteração e também sobre esses livros serem proibidos. Sobre isso, então, no final do filme a gente tem uma grande descoberta, né, sobre todo tudo os dados acontecimentos, sobre quem é o assassino. E no fim, a gente tem a gente tem um alívio assim sobre alguns personagens conseguem ficar vivos, mas ao meu ver, nenhuma figura é tão assustadora do filme ou alguma coisa divina que seja demoníaca conseguiu ser mais diabólica para mim do que a própria igreja sobre as pessoas. Essa a minha visão sobre o filme. Tem várias comparações ao nosso conteúdo da Idade Média, mostra o fim do feudalismo e o início do capitalismo, como funciona esse mercado assim, que que basicamente destrói o povo, que rebaixa o povo, e nesse funcionamento de troca, entre aspas. Então, no fim do filme, a gente tem como uma, um ultimato ali, onde o William ele descobre que é um assassino e acontece um incêndio e ele conseguir ficar vivo junto com o seu noviço e eles resolvem esse mistério, né? Resolvem esse mistério que não era desde sempre um grandioso mistério por causa da alcunha sempre divina. Então o filme retrata muito essa parte lógica, essa parte racional, como se fosse muito do renascentismo tem nesse filme, dessa visão, o homem é o centro do mundo, um pensamento mais científico, um pensamento mais lógico, para explicarmos vários acontecimentos, várias coisas, e não se embasarmos apenas no divino, naquela crença de Santo Agostinho. Então o filme ele retrata muito bem isso, retrata as contrapartes e retrata também o fim da Idade Média, que já está ali no finzinho ali, está na baixa Idade Média já. Então logo ela termina ali e se inicia já a idade mais moderna ali, com os pensamentos mais voltados à lógica, ao renascentismo. Então, essas são as minhas observações. É um filme que eu recomendaria muito e é isso.